mas eu tenho uma família extremamente abençoada e eu dou graças a Deus por isso. Vamos tentar caminhar. Criar filhos, meus irmãos, é criar discípulos. Se você tiver essa visão na sua mente, você já vai facilitar muito o seu trabalho. Criar filhos é criar discípulos. O que a maioria de nós pais queremos? O que nós queremos? Que nossos filhos sejam bem comportados, respeitosos, responsáveis, sejam bons cidadãos e, principalmente, eles sejam crentes. Isso é o que nós queremos. E Deus também quer isso. A vontade de Deus para a nossa vida também é essa. No entanto, Deus vai nos dar um trabalho para fazer, e é discipular os nossos filhos para que eles alcancem essa maturidade, esse comportamento, essa atitude respeitosa, responsável. É uma tarefa bastante grande dos pais. Esses são os desejos do nosso coração, né? Muitos pais, se não trabalharem esses princípios desde o início, desde a formação dos seus filhos, quando ainda pequenos, eles vão ter que, no futuro, procurar um conselheiro bíblico. Espero que procurem um conselheiro bíblico e não um psicoterapeuta ou uma autoridade policial para que esteja cuidando do seu filho, mas você tem que cuidar do seu filho desde pequeno. E é na palavra de Deus que nós vamos buscar as orientações para essa criação. Os seguintes princípios ajudarão os pais a pensarem biblicamente sobre a disciplina, um aspecto importante na educação de castigo, correção. Disciplina está envolvida um monte de coisa, que a gente vai ver, instrução, admoestação, repreensão, a própria educação. Há uma série de conceitos envolvidos na disciplina, que é importante, né, um aspecto muito importante da educação dos nossos filhos. Nós queremos educar os nossos filhos. Essa é a realidade. Meus irmãos, ao longo dessa exposição, vai aparecer muitas passagens bíblicas, nem todas nós vamos lê-las. Eu coloquei para o nosso reverendo William os estudos em PDF. Esses estudos em PDF eu coloquei à disposição, ele pode passar para vocês, não tem problema algum, e vocês podem depois fazer um estudo mais aprofundado, ler todos os textos bíblicos, eu até recomendo que o façam, tá? Eu também passei alguma bibliografia de alguns livros que eu considero importantes. O reverendo William também aprova esses livros, ele tem alguns deles na sua lista. É muito importante que você entenda que durante menos de 1 hora, nós não temos como esgotar um assunto tão complexo, tão vasto como esse. Por isso, nós vamos apresentar princípios e nós não teríamos tempo de ler todos os versículos, tá? Mas você vai ter acesso a esses estudos e você pode se aprofundar neles. Criar filhos conforme o padrão bíblico deve ser visto como fazer discípulos. Meus irmãos, essa foi a tarefa que o Senhor Jesus Cristo deu à sua igreja. E às vezes a gente quer fazer discípulos do nosso vizinho, do nosso colega de trabalho, colega da faculdade. Alguns de nós queremos fazer discípulos de todas as nações, e é importante que façamos, né? Mas às vezes a gente se esquece que a primeira tarefa nossa é fazer discípulos dos nossos filhos. Deus nos deu filhos para que nós façamos deles discípulos de Cristo. Essa é o principal ensino, é a primeira coisa que você tem que ter na sua mente. O seu filho, desde pequenininho, você tem que prepará-lo para ser um discípulo. Nós, reformados, presbiterianos, nós temos isso ainda em maior conta, porque eles são filhos da aliança. E nós queremos que eles façam parte definitivamente desta aliança que Deus tem conosco em Cristo Jesus. Por isso, o nosso trabalho é discipular os nossos filhos.
Vamos ver aqui um texto de Mateus 28, um texto que você deve conhecer bastante, né? E Mateus 28, logo no finalzinho, ide, portanto, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco até a consumação do século. Fazer discípulos, meus irmãos, é a tarefa que toda a igreja tem. Nós poderíamos substituir, veja aqui, ó, discípulos de todas as nações, os seus filhos, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo fez e que ele ordenou. Deuteronômio, o texto que o reverendo William leu para a gente na devocional, na entrada do estudo, também diz isso, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado, andando, deitando-se e levantando-se. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que você vai fazer um ensino formal para o seu filho em vários momentos do dia ou em várias circunstâncias da vida? Não, ele está falando, você vai ensinar conforme a vida vai desenvolvendo, em todo o tempo, em cada circunstância da vida. Quando você vai buscar o seu filho na escola, conversando sobre alguma coisa relativa à escola, ou alguma briguinha que teve entre os irmãos, ou uma desavença que o menino teve na escola, ou uma desobediência. Um livro muito importante do Paul Tripp chama A Idade da Oportunidade. Meus irmãos, cada pecado dos nossos filhos é uma oportunidade de nós estarmos apresentando o Evangelho e ensinando-os no caminho do Evangelho. Então, esse é o ensino do Deuteronômio para a nossa vida também. O crescimento espiritual do crente, ele é um processo que envolve disciplina, né? Nós aprendemos em aconselhamento bíblico que nós precisamos crescer em santificação progressiva, é um processo. Então, o crescimento espiritual dos nossos filhos também é um processo. Nós precisamos respeitar a idade de cada um deles, precisamos respeitar que eles são pessoas diferentes entre eles. Nós não podemos criar os nossos filhos todos da mesma forma, porque eles são diferentes, mas os princípios sempre são os mesmos. Por isso que eu não quero falar muito aqui de experiências pessoais, porque experiências cada um tem a sua. Você tem a sua experiência familiar, você tem a sua cultura familiar, você tem o seu histórico familiar. Cada um de nós é diferente, mas nós temos os mesmos princípios bíblicos. Um desses textos é aquilo que eu lhe falei, né? Vai aparecer, por exemplo, Efésios 4:22 e 1 Timóteo 4:7. 1 Timóteo 4:7 nos diz: rejeita as fábulas profanas e velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Meus irmãos, criar filhos é a mesma coisa que fazer uma academia. Se você quiser fazer academia de ginástica, exercício físico, você sabe que você precisa ter constância, disciplina, um exercício. A própria palavra exercita-te aqui, ela vem de ginásio, ela vem da palavra que significa o exercício físico mesmo. Então, educação de filhos também é um exercício para a vida toda, constante. Na piedade, porque o que é a piedade? É a palavra no grego que significa a vida que agrada a Deus, uma vida boa, que agrada a Deus. Isso é piedade, uma vida que agrada a Deus. A disciplina também, muitas vezes mencionada na Bíblia como a palavra paideia, que tem um sistema de educação mais complexo, ela implica em treinamento. Então, os nossos filhos têm que ser treinados. E isso inclui instrução como castigo. Aí a disciplina mesmo corretiva, a correção. Meus irmãos, quando eu falei disso aqui uma vez na igreja, não da nossa igreja agora que eu estou pastoreando, mas a minha igreja de origem, há muito tempo atrás, isso já faz aí uns
uns 10, 15 anos atrás, uma irmã psicóloga ficou muito brava comigo. Falou, não, mas que coisa antiga que você está ensinando, disciplinar filhos como castigo físico, é isso que você quer dizer? Eu falei, é o que a Bíblia ensina. Ah, mas isso não se usa mais. Eu falei, desculpa, minha filha, a sua psicologia pode não ensinar mais, mas a minha Bíblia continua atual. E eu apliquei a disciplina física, a correção física, o castigo. Claro que nós vamos ver, tem várias formas de castigar, mas eu apliquei isso na vida dos meus filhos. Eu recebi esse castigo quando eu era criança. Eu era um menino muito arteiro, né? Eu me converti nos 18 anos de idade, então até os 18 anos eu aprontei muito, apanhei muito da minha mãe, dou graças a Deus por isso, não tive nenhum tipo de trauma. A minha mãe mora comigo hoje, ela está com 82 anos, acabou de fazer, e eu dou graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, porque ela me corrigiu mesmo quando necessário. Em Atos 7, 22, um dos versos diz que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e ele era poderoso em palavras e obras. Moisés, ele foi criado na corte egípcia, então ele não teve uma educação hebreia, judaica, ele teve uma educação egípcia, e essa educação foi importante para ele. Ele usou muitos princípios da educação egípcia. Na antiguidade, as crianças eram educadas em todas as culturas. Então, Moisés foi educado, e com certeza aquela educação que ele teve na corte egípcia foi importante para ele também. É claro que ele não foi educado nos princípios do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é evidente, mas a própria educação egípcia foi importante para ele. Então, a educação, de uma forma geral, é sempre importante. Paulo também, ele foi educado como judeu, esse sim, como judeu. E ele diz, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade, aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, né? Então, criar aqui significa, ele foi educado, né? E segundo a exatidão da lei de Deus, dos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então, Paulo também teve uma educação judaica importante para a sua vida. Ele teve instrução, e com certeza ele foi corrigido conforme as escrituras do Antigo Testamento que o seu pai usava. Deus disciplina seus filhos com propósitos estratégicos. Deus tem um propósito, meu irmão, uma estratégia. E qual é? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos, pois que filho há quem o pai não corrige. Você não vai corrigir o filho do vizinho. Você não vai corrigir o filho do seu irmão. Você não vai corrigir o filho de algum amigo seu. Mas você vai corrigir o seu filho porque você o ama e você tem uma responsabilidade para com ele. Então, veja, correção e disciplina estão sempre andando juntas. Isso é ensinar, né? A palavra instrução, a palavra disciplina, ela tem a ver também com ensino. A gente vai ver que é ensino, a gente vai ver que é admoestação, correção, todos esses conceitos estão no conceito de disciplina. Então, ensinar, repreender, corrigir, educar. Esse é o objetivo de Deus para nós como pais. Educar os nossos filhos, levar os nossos filhos a serem discípulos de Jesus Cristo. Envolve a correção, o treinamento, aquela ideia do exercício, né? Nós precisamos treinar. Os nossos filhos não nascem prontos, muito pelo contrário. Eles nascem com estultícia no coração
e nós vamos aprender daqui a pouquinho que a vara da disciplina, ou seja, a disciplina corretiva, ela vai afastar a estultícia do coração da criança. Então, é um treinamento. A criança tem que ser disciplinada fisicamente quando é pequena. Quando já é adolescente, você precisa conversar mais com seu filho. Nunca entre naquela ideia de que você tem que ser amigo do seu filho. Não, você tem que ser um pai para o seu filho, e não um amigo, como ensina a psicologia moderna. Você deve ser, sim, um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai atencioso e um pai disciplinador. Mas você é pai do seu filho e sempre será pai do seu filho. Toda disciplina, com efeito, no momento ela não parece ser motivo de alegria. Nenhum dos meus filhos, quando foi disciplinado corretivamente, corrigido, nenhum deles achou aquilo agradável. E eu, nas inúmeras vezes que apanhei da minha mãe, também não achava aquilo agradável. Não sorria, não achava gostoso. Eu achava duro, é triste. E é triste para os pais também. Quem é pai há mais tempo sabe, quando a gente corrige o filho, também não é alguma coisa que a gente sente alegria. É uma tristeza. Porque é o pecado, é a manifestação do pecado aflorando, né? E o pecado não traz alegria para ninguém, nem para nós como pais, nem para os nossos filhos, e também não para o Espírito Santo. Ele entristece também o Espírito Santo. Mas não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, ele produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Olha aí a palavra exercício novamente, treinamento. Então, veja bem, não é motivo de alegria, né, a disciplina, mas de tristeza. No entanto, tem que ser exercitado, porque quando você é exercitado nessa disciplina, vai trazer fruto de justiça. Nós vamos estar sendo treinados na justiça da palavra de Deus. Deus instrui aos pais a disciplinarem seus filhos com propósitos estratégicos. Então, Deus tem esse interesse na disciplina e Deus instrui a nós, pais, a disciplinarmos os nossos filhos com os mesmos propósitos estratégicos. Efésios 6,4 nos diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus irmãos, uma das primeiras tarefas que nós temos ao instruir os nossos filhos, ao disciplinar os nossos filhos, é levar-lhes o Evangelho. O Evangelho deve ser aplicado em todos os momentos da vida, em todos os momentos. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui de algo que a gente pode fazer praticamente. Eu lhes falei, eu tenho meu filho adolescente, 15 anos, o Daniel, que mora comigo, está estudando, está no ensino médio, e ele tem aqueles momentos de adolescente rebelde que diz assim: pai, eu não gosto dessa matéria aqui, eu não suporto biologia, não gosto de biologia. Ele gosta muito de matemática, ele gosta de raciocínio, das exatas, mas biologia, pai, eu não gosto, eu não quero estudar isso, eu quero levar essa matéria de qualquer jeito. Então eu comecei a falar para ele da importância de nós nos aproximarmos de toda a disciplina da escola, mesmo aquelas que a gente não gosta, não tem afinidade, com os olhos da Escritura, com os olhos de Deus. Deus criou o mundo. E Deus criou toda a estrutura biológica do mundo. Então, mesmo que eu não goste muito da matéria, disciplina, biologia da escola, eu posso enxergar a disciplina de biologia como um meio de eu aprender sobre o mundo que Deus criou. E entender também que esse mundo maravilhoso que Deus criou, ele caiu em pecado. E ele caiu em pecado e por isso que ele tem algumas desordens na estrutura desse mundo. E por isso ele precisa de pessoas redimidas, como nós, os crentes, que estudem este mundo e tentem minorar o mal deste mundo e aplicar o Evangelho em todas as áreas da vida, inclusive no estudo da biologia na escola. E nós não estudamos na escola, isso também foi outros momentos que eu ensinei,
Nós não vamos na escola, eu não instruo meus filhos a irem à escola simplesmente para tirar a melhor nota, para ter o diploma no final do curso e entrarem nas melhores universidades e terem os melhores empregos para ganhar os maiores salários. Essa não é a visão bíblica, meu irmão. Nós queremos que os nossos filhos estudem na escola para que eles tenham um conhecimento do livro de Deus, que é a natureza. O livro de Deus, que são as relações sociais, as relações humanas, o próprio ser humano, para que ele conheça um pouco melhor as obras de Deus e glorifique a Deus. Se ele vai ser faxineiro, engenheiro, médico, presidente da República, ou vai ser qualquer profissão, não importa, meus irmãos. O ministério é de louvar a Deus e glorificar a Deus em qualquer profissão que ele venha escolher. Então, essa é uma forma de você aplicar o evangelho em todas as áreas da vida. Na disciplina, quando eles cometem um erro, quando eles pecam, quando eles estão em dúvidas, quando chega na época do namoro, né, uma época crítica, delicada. Precisamos ver todas as áreas da vida pelos olhos das Escrituras. Então, só um exemplo prático aqui para os irmãos entenderem. Então, a gente não deve levar os nossos filhos a ir a fazer uma disciplina ao meu bel prazer. Porque meu avô fez assim, o meu pai fez assim, eu vou fazer assim. A gente tem que rever algumas coisas que a gente recebe dos nossos pais, meus irmãos, porque recebemos de forma errada. Nós temos que educar os nossos filhos conforme a palavra de Deus. E se você aplicar os princípios bíblicos, mesmo que você erre, e você vai errar, como eu errei, todos os pais erram, nós somos seres humanos, a própria Bíblia fala que nós educamos os nossos filhos conforme melhor nos parece, a gente segue as Escrituras, mas nós falhamos porque somos pecadores. Mas a graça de Deus e a aliança que Deus tem conosco vai te sustentar nessa tarefa. O que você tem que fazer é buscar aplicar os princípios bíblicos. Faça a tua parte. Você vai errar? Vai, mas procure fazer a tua parte. E admoestar, a palavra admoestar é confrontar biblicamente. Você vai levar o seu filho a um confronto com as Escrituras. Colocar a face dele diante da Escritura. Olha, você é assim, a Escritura está dizendo que Deus é assim, e você tem que se conformar à imagem de Deus em Cristo. Isso é instrução. Isso é confrontação. Isso é encorajamento. Você não vai tirar o ânimo do seu filho. Você tem que estar sempre encorajando o seu filho. Há pais que, por não compreender esses conceitos, disciplinam tantos filhos no sentido de tirar coisas dos filhos que acabam desencorajando os filhos. Você tem que estar sempre encorajando os seus filhos. Você não é jogar confete, não é bajular o seu filho, não é falar inverdades para o seu filho, mas você tem que incentivar aquelas coisas boas que o seu filho tem. E corrigir biblicamente e através do evangelho aqueles pontos fracos que todos nós temos, e os seus filhos também têm. Provérbios 29 nos diz: a vara e a disciplina, elas dão sabedoria. Meus irmãos, é esse o ensino bíblico, não é o ensino da psicologia moderna. A vara, a varinha, pode ser varinha de marmelo, pode ser uma régua, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, pode ser um chinelo, eu apanhei de chinelo, cinto, pode ser qualquer... Não a mão não, mas a vara, a disciplina, elas dão sabedoria para a vida da gente. Mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe, que é justamente o ensino da psicologia moderna, embora a psicologia moderna está até revendo isso aqui, né? Porque os experimentos psicológicos não funcionaram do século XX para cá, então eles estão revendo isso, eles viram que não dá para deixar a criança entregue por si mesma. Mas a Bíblia já fala isso para nós há mais de 2000 anos, né, meus irmãos? Para nós não é novidade. Corrige o teu filho e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Hoje, realmente, eu posso dizer, os meus filhos, eles não são perfeitos, eles falham, mas graças a Deus nós temos descanso e nós nos deliciamos realmente na vida dos nossos filhos. Vara e disciplina, correção.
A disciplina corretiva pode tomar várias formas. Preste bem atenção nisso. Várias formas. Nós vamos tirar aqui vários princípios bíblicos de como você pode disciplinar a disciplina corretivamente seus filhos. Primeiro, ou A, experimentar as consequências lógicas do comportamento. O que é isso aqui? Vamos ler o versículo de 2 Tessalonicenses. Todo comportamento, meu irmão, tem uma consequência. Isso é uma lei que Deus criou na natureza, e por isso que o livro de Provérbios está cheio dessas máximas, dessas afirmações. Por exemplo, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Paulo está exortando uma igreja, a igreja de Tessalônica, e muitos irmãos ali não estavam querendo mais trabalhar, porque julgavam que o Senhor Jesus Cristo voltaria muito em breve, então eles não precisariam mais trabalhar, eles estavam vivendo desocupadamente. E Paulo está corrigindo, falando, quem não trabalha não come. Simples assim. Então, há consequências naturais das nossas atitudes. E a gente precisa ensinar os nossos filhos a respeito disso. Toda atitude tem uma consequência. Então, se você não quer trabalhar, não come. Então, precisamos, inclusive, e isso, meus irmãos, eu posso afirmar para vocês, nós aqui em casa, se eu fosse ter os meus filhos pequenininhos hoje, eu faria muita coisa diferente. Por isso que eu falo para vocês, não é a minha experiência que eu quero passar para vocês, eu quero passar, inclusive, os meus erros, o que eu errei. Eu faria algumas coisas diferentes, dentre elas esta. Eu colocaria os meus filhos, desde pequenos, a trabalharem em casa, fazerem as disciplinas domésticas, as tarefas domésticas. Ajudar a lavar uma louça, arrumar a cama, arrumar roupa, arrumar as coisas fora do lugar. Nesse ponto, nós falhamos aqui em casa. Nós tivemos algumas dificuldades ao longo do caminho. Então, esse é um negócio que a gente tem que ensinar para os nossos filhos desde pequeno. Olha, você não quer trabalhar, então você não vai almoçar, não vai jantar, até você fazer aquela tarefa que eu lhe ordenei. O trabalho é importantíssimo, meus irmãos, para as crianças desde a mais tenra idade. É claro, com certos limites, né? Você é muito inteligente para isso, você vai saber que tipo de tarefa você vai dar para cada idade dos seus filhos. Outra forma, colher o fruto do pecado. Nós temos que ensinar os nossos filhos que se eles cometerem qualquer pecado, eles vão colher fruto do pecado. E mesmo que a graça de Deus, ela haja na nossa vida, ela perdoe os nossos pecados, mas nós sabemos que alguns pecados, meus irmãos, eles acarretam consequências na nossa vida, que a graça perdoa, mas ela não tira a consequência. Então, isso é importante que os nossos filhos entendam essa lei da semeadura, né? Colher o fruto do pecado. Provérbios 5:22 nos diz, quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado, ele será detido, né? Então, o pecado limita a vida humana, ele traz consequências, algumas graves, algumas irreversíveis, né? Podem ser perdoados, sim. Emocionalmente a pessoa pode ser restaurada, espiritualmente, mas há alguns pecados que as consequências são para sempre. A disciplina corretiva ainda tem esta forma: receber tarefas adicionais. Se o seu filho não obedeceu uma ordem sua, se ele desobedeceu, o que você pode fazer? Usar um princípio bíblico. Você vai trazer mais tarefas para ele, ou tarefas um pouco mais difíceis. Foi isso que Deus fez com a humanidade, meus irmãos. São princípios bíblicos. Vamos ver 2 casos aqui. Por exemplo, em Gênesis, diz assim, e Adão disse, visto que atendesse a voz de tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara, não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ou seja, trabalhar era uma bênção. E era uma tarefa.
Ele desobedeceu, Adão e Eva, tudo bem, você vai trabalhar, vai continuar trabalhando, só que agora você vai cansar. Você vai ter cardos, abrolhos, você vai ter fadiga, você vai ter a própria terra que você vai cuidar, ela não vai te ajudar muito na tarefa. Então, você acrescentou alguma dificuldade àquela tarefa. No suor do rosto, comerás o teu pão. Agora não vai ser fácil. Então, alguma dificuldade foi acrescentada. O Salmo 107 também diz: por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. O povo de Israel, o povo de Deus. O povo de Deus é muitas vezes disciplinado pelo Senhor porque desobedece. Esse é um princípio do Senhor, meus irmãos. E as civilizações antigas, elas conheciam e colocavam isso em prática na educação dos filhos. Nós, na modernidade ou na pós-modernidade, como você queira, nós estamos tentando fazer a coisa diferente. E por isso o caos em que nós estamos nos colocando. Então veja que o próprio Senhor abateu o seu povo com trabalhos por causa que desobedeceram. Por que desobedeceram? Além disso, você pode disciplinar fazendo com que os seus filhos percam alguns privilégios. Quando o garoto vai crescendo, você não vai mais disciplinar fisicamente, com a varinha, com a régua, né? Você não vai mais bater no bumbum dele, mas você vai tirando privilégios e alguns incentivos, algumas coisas que ele gosta, como forma de disciplinar. Então, é uma forma que você tem de trazer disciplina. Isso está na Bíblia? Está aqui, ó, meu irmão. Vamos ver. Gênesis 3, de 8 a 24, mas principalmente os versos 19 e 24. No suor do rosto comerás o teu pão, né, já vimos isso, até que tornes a terra, depois dela fosse formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E veja, no verso 24, e expulso o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden. Os nossos primeiros pais foram expulsos do jardim. E é isso que eu quero dizer, meus irmãos, com algumas consequências do pecado que não tem volta. Foi uma tragédia, a maior tragédia da humanidade, a entrada do pecado no mundo. E os nossos primeiros pais e nós, como humanidade, em Adão, perdemos o privilégio de viver no Éden, no jardim. Então, ele foi expulso. Deus faz isso, meus irmãos. Por que nós não vamos usar os mesmos princípios com os nossos filhos? E veja, Deus ama a sua criação, Deus ama a humanidade de uma forma geral como criaturas, e nos ama como seu povo de forma especial. E Deus não deixa de nos disciplinar. Ele nos corrige. E ele nos ama. Então, não é verdade nós dissociarmos a disciplina, a correção do amor. Isso é uma mentira que foi colocada na cabeça da humanidade e, infelizmente, na cabeça de muitos da igreja. Outra forma de nós disciplinarmos, né? Nós falarmos para os nossos filhos que, de uma forma ou de outra, eles vão sentir a vara dos homens. O próprio Deus fez isso, quer ver? Olha aqui o texto de 2 Samuel. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então, veja, é Samuel, livro de Samuel, está falando sobre os reis, o rei que ele ia colocar sobre Israel. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. E foi isso que Deus fez. Deus usou a vara dos homens. Então, nós devemos alertar os nossos filhos que se eles não trilharem o caminho da obediência, eles vão sentir a disciplina ou nossa ou da sociedade. As varas dos homens. Segundo a Crônicas, o mesmo texto, ou o texto de aplicação,
Falou o Senhor a Manassés ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Você sabe da história dos reis de Israel? Quantas vezes Israel foi castigado porque desobedeceu princípios? Fizeram associações com povos pagãos, muitas vezes os israelitas se casaram com mulheres que não faziam parte do povo da aliança, outro erro gravíssimo, né? Então, são as consequências, não deram ouvidos e acabaram recebendo a disciplina do Senhor. Receber castigo corporal, né? O castigo físico. Meus irmãos, Provérbios nos diz assim: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Se você der ouvidos à psicologia moderna, meus irmãos, você vai incorrer em graves riscos. Eu não quero dizer com isso que nós devemos espancar os nossos filhos, de forma alguma. É disciplinar biblicamente, como a Bíblia ensina. Aí tem algumas dicas que nós vamos ver daqui a pouquinho. Você não corrigir o seu filho fisicamente, você está, na verdade, aborrecendo. Você está odiando o seu filho. Você está preparando o seu filho para a ruína. É evidente, meus irmãos, que há crianças que quase não são disciplinadas. Os meus 3 filhos são diferentes uns dos outros, um do outro. Então, há alguns que precisaram ser mais corrigidos do que outros. E há crianças que eu conheço que nunca precisaram levar uma simples varada, ou chinelada, ou cintada, o que você achar melhor. Meus irmãos, isso é muito sério. A estultícia ou a tolice está ligada ao coração da criança. Os seres humanos nascem tolos. É uma verdade bíblica. E a vara da disciplina vai afastar essa tolice do coração da criança. Alguns são mais salientes do que outros. E cada um de nós conhecemos os nossos filhos. Sugestões sobre o uso da vara. Algumas sugestões, meus irmãos, importantes. Deixa eu ver que tempo que eu tenho aqui, se eu posso andar mais devagar ou correr mais. Eu quero ter um tempo para que vocês façam perguntas, eu preciso correr um pouquinho mais. Primeiro, meus irmãos, quando você der uma ordem para o seu filho, mesmo desde pequenininho, dê ordens, dê tarefas que estejam condizentes com o nível de entendimento, com a idade dele, e explique exatamente o que você está querendo, o que você está ordenando. Dê instruções claras. Uma dica: quando você der instrução para um filho, qualquer filho, né, qualquer idade, mas fale da seguinte forma: olha, pega o seu filho e fala, filho, eu quero que você lave o carro hoje, por exemplo. Não deixe o menino virar as costas e ir embora. Você chame e fala assim: ô filho, repete para mim o que eu instruí você a fazer. Qual foi a ordem que eu te dei? Ah, pai, você me mandou lavar o carro. Não, está errado. Eu mandei você lavar o carro hoje. Se ele não compreendeu claramente a tua ordem, o que fazer, quando fazer, de que forma fazer, do jeito que você já o instruiu antes, você não está dando uma instrução clara. Então, por exemplo, se você mandar o seu filho lavar o carro, com certeza você tem que ter absoluta convicção de que ele já viu você lavando o carro num determinado momento. Você já lavou o carro pelo menos uma vez junto com ele. Você explicou para ele como é que você quer. E você está falando, eu quero que você lave o carro hoje. Não é daqui um mês ou daqui um ano. Então você se certifique de que você está dando a instrução correta. Outra coisa, em qualquer idade, principalmente na primeira infância
nos primeiros anos de vida, é muito importante que você tenha contato visual, contato ocular, ou seja, você olhe nos olhos do seu filho. A face do seu filho, os olhos do seu filho, eles falam muito sobre o estado de espírito em que ele se encontra. Se ele está dando atenção ao que você está falando, se ele realmente está preocupado com aquela sua instrução, se ele está fazendo pouco caso. Às vezes, você, nos olhos do seu filho, você sabe que ele vai desobedecer. Só de olhar para ele. Então, é muito importante que você não dê instruções assim de longe, gritando, de qualquer jeito. Né? Dê uma instrução clara, olho no olho. Filho, eu gostaria que você fizesse isso, aquilo. Pode ser qualquer coisa. Ensino, instrução, tem que ser claro. Outra coisa, prover uma só advertência. O que significa isso? Sabe aquele tipo de educação que os pais falam assim do filho? Ô filho, eu quero que você faça isso, ó. Eu vou contar até 3, hein? Tem uns que contam até 10, né? 1, 2... Meu irmão, se você estiver fazendo isso, você já está errando no básico. Porque se você estiver fazendo isso, significa que você está inseguro sobre a ordem que você está dando, e você já está aguardando a desobediência. E a criança, por que se ela vai obedecer no número 3 ou no 10, ela não obedece já logo de cara? Isso é importante. Nenhum chefe, nenhum gerente numa empresa chega para nós e fala assim, olha, eu estou te dando essa tarefa aqui, mas eu vou contar até 3, hein? É claro, isso é até cômico, né? É até jocoso. Mas, meus irmãos, a vida, na verdade, ela funciona assim. Dá uma ordem, acabou. Você tem que ter suficiente maturidade para entender. Claro que criança, você também tem que disciplinar o seu filho a ouvir a primeira vez. E não ficar com aquele negócio de contar 1, 2, 3, e alguns até 10, outros até mais, né? Não faça isso. Discipline a criança em privacidade. Meu irmão, nunca discipline seu filho na frente de familiares, de estranhos, na rua, no shopping, para todo mundo ver. Nunca faça isso. Você tem que cuidar, preservar o seu filho. É muito importante que você discipline a criança em privacidade. Vou contar um exemplo para vocês. Isso é importante também que vocês compreendam. Meus irmãos, é muito importante nós educarmos os nossos filhos para o culto. Eu quero já unir 2 coisas aqui. Os meus filhos, quando eram pequenininhos, Eliseu e Elias, eles têm 1 ano e 17 dias de diferença entre eles. Eu sentava do meu lado, no banco da igreja, um de cada lado, tomava cuidado para eles não sentarem perto de nenhuma outra criança de algum irmão da igreja, filho de algum irmão da igreja, e avisava, instruía claramente para eles, vocês vão ficar sentados do meu lado e vocês vão prestar atenção no culto. Pequenininhos, meus irmãos. Assim, 2, 3 anos de idade. Vocês vão ficar do meu lado, sentado, quietos. Claro, uma olhadinha para o lado, uma olhadinha para o outro, são crianças, né? Mas eu não permitia que eles ficassem brincando, não dava nenhum tipo de distração para eles se distraírem do culto, como hoje se dá celular, brinquedo para criança. E eu falava para eles, se vocês fizerem algum chororô, alguma gritaria, alguma desobediência, alguma coisa que eu identificasse como desobediência mesmo, rebelião, eu vou levar vocês para o banheiro da igreja, e vou corrigir vocês lá. Essa era a tática. Eles sabiam. Aconteceu de Eliseu e Elias desobedecerem dessa forma? Sim, aconteceu. Então, o que eu fazia? Pegava um, às vezes os 2, levava para o banheiro da igreja, explicava para eles por que eles estavam sendo disciplinados, vocês são disciplinados por isso, porque eu já havia avisado claramente, e vocês fizeram isso, corrigia, choravam, eu os abraçava, explicava para eles o que estava acontecendo, voltava para a igreja. Meus irmãos,
Em pouco tempo, os meus filhos não tiveram problema nenhum de disciplina dentro da igreja. Eu tenho uma congregação hoje de cerca de 35 a 40 membros. Eu fico olhando para alguns irmãos, e eu ensino tudo isso lá, viu, meus irmãos? Igualmente. Eu fico olhando, meus irmãos, algumas crianças não têm absolutamente nenhum tipo de freio, nenhum tipo de disciplina. E não é só porque é a casa do Senhor. Pode ser em qualquer lugar. A casa do Senhor tem um significado especial, sim. Mas nós precisamos disciplinar os nossos filhos em privacidade. E não na frente de todo mundo. Você não vai sair batendo no seu filho na frente dos outros. Você vai envergonhar o seu filho, você vai quebrar o espírito do seu filho, você vai desencorajar o seu filho. Não faça isso. De forma alguma. E nunca, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, nunca com raiva. Né? Nunca com raiva. Você tem que ser disciplinador sereno. É difícil, mas tem que buscar isso. Explicar os pontos espirituais envolvidos na disciplina. Dependendo do que você estiver corrigindo, meu irmão, você tem que aplicar o evangelho. Você tem que sempre se identificar com seu filho como um pecador também. Você pode até usar uma coisa que aconteceu com você e falar, filho, eu também já errei nisso num determinado momento, ou em outro fator, ou em outras circunstâncias, eu também sou um pecador como você, por isso que o Senhor Jesus Cristo veio para corrigir os nossos pecados, perdoar os nossos pecados, nos santificar. Então você deve usar todo momento de disciplina e aplicar o evangelho. Sempre. Sempre. Nunca pode ser uma coisa legalista. Você tem que fazer isso porque eu quero que você faça isso e termina por aí. Não, meu irmão. Você tem que mostrar Bíblia para o seu filho. Você tem que aplicar princípios bíblicos. Você tem que levá-lo a ser parecido com Jesus Cristo. É essa a tarefa do discipular. Outra coisa, expresse tristeza pessoal. É o que eu lhe falei. Você não vai disciplinar o seu filho com alegria, sorrindo. Você não é sarcástico. Você não é malévolo. Essa disciplina, meus irmãos, tem que ser com amor. E essa disciplina traz tristeza ao nosso coração. E você tem que expressar para o seu filho que aquele momento é um momento triste. Triste para o Espírito Santo, triste para Jesus, triste para nós, como pais, e triste para eles. Use um objeto neutro e bata até que a criança chore e expresse arrependimento. Por quê? Nunca use a sua mão, meu irmão. Mão é para fazer carinho, para abraçar. Use um instrumento neutro. De preferência, uma varinha de marmelo, uma varinha de alguma árvore que você conheça, ou uma régua, ou um cinto, ou um chinelo mesmo, mas nunca a sua mão. Use um instrumento neutro. Não é para espancar a criança, nunca, jamais. A Bíblia nunca ensinou isso. E faça com que ela chore de arrependimento, porque às vezes a criança chora de birra, ela chora de rebeldia, ela chora para se livrar do problema, e você como pai conhece o seu filho, você precisa corrigir para realmente tirar aquela rebeldia do seu coração. Esse é o motivo da disciplina, tirar a rebeldia. Gritos rebeldes, ou se a criança se rebate, né, se ela repreende você, ela de alguma forma mostra rebelião, é motivo de disciplina adicional. Né? Então você tem que disciplinar mais um pouco ainda. Eu sei que essa tarefa é dura, às vezes emocionalmente difícil, mas graças a Deus, meus irmãos, eu tive um momento com meu filho mais velho, o Eliseu, e o William conhece o meu filho, o Gustavo também conhece. Ele é teimoso. Meu filho é duro. Hoje ele é uma bênção, né? Hoje ele está um homem já, casado, com filho, mas ele é bem sistemático. E teve um momento, quando bem criança ainda, bem novinho, que eu e minha esposa passamos quase que uma noite inteira corrigindo meu filho. E nós não cansamos
enquanto nós não tiramos a rebeldia do coração dele. Foi tremendamente desgastante, meus irmãos. Para mim e para minha esposa. Foi assim horrível, foi uma das noites memoráveis da gente, mas graças a Deus, porque nós fomos até o fim. Fomos até o fim. Porque ali nós entendemos que foi uma das noites mais importantes na educação do meu filho mais velho, que é diferente dos outros dois. O mesmo pai que aplica a disciplina também ensina e reconforta mais tarde. Meu irmão, nunca faça isso. A mãe disciplina, a mãe corrige e o pai vai lá confortar. Ou o inverso. O pai corrige e a mãe vai confortar. Porque você cria na cabeça da criança o quê? Um é bonzinho e o outro não é bonzinho. Então, o mesmo pai, e de preferência o homem, o marido, deve exercer essa tarefa. De preferência, é claro que nem sempre dá, né? Às vezes é só a mulher que está lá, a mãe, a esposa, e ela que tem que cuidar dessa tarefa. Mas nunca aconteça de um cônjuge disciplina e o outro reconforta mais tarde. Não façam isso. O mesmo que disciplina é o mesmo que reconforta a criança. Porque depois da disciplina, você tem que confortar a criança. Você tem que abraçar, falar que você a ama. É assim que Deus faz conosco. Né? Não desautorizando a sua disciplina. Não é isso. Mas é você mostrando o amor para a criança. E sempre ela tem que entender por que ela está sendo disciplinada. E qualquer criança entende, viu, meu irmão? Até aquela pequenininha que você acha que não entende nada. Ela entende. Deus as criou dessa forma. Outra coisa, está muito ligado à aplicação do evangelho, né? Ajude a criança a limpar a sua consciência. Ela tem uma culpa na consciência. Então, você aplicando o evangelho, você vai ajudar a criança a confessar o pecado, abandonar aquele pecado e tirar a culpa do seu coração. Isso é a aplicação do evangelho que você tem que fazer. Mais tarde, avaliar a disciplina e procurar perdão se aplicou a disciplina em ira descontrolada. É uma coisa que às vezes a gente erra, meus irmãos, não devemos. Você nunca deve disciplinar o seu filho em ira, quando você está com furor, com raiva. Nunca faça isso. Deixe para depois. E às vezes não é bom deixar para depois. Mas procure estar o máximo possível controlado. Se você errar na disciplina, e você tem que estar sempre se autoavaliando biblicamente, de acordo com os princípios da Escritura, se você errar, você tem que pedir perdão para o seu filho. E muitas vezes para nós é difícil, nós nos sentimos orgulhosos. E às vezes é difícil pedir perdão para um filho adolescente. E se você errar com ele, você tem que pedir perdão. Aliás, mostrando a aplicação do evangelho, né? Não adianta, meu irmão, a gente exigir uma coisa dos nossos filhos com aquilo que a gente não vive. A disciplina deve ser servida junto com a instrução. Né? Use a palavra de Deus e não somente refira-se a ela. Você sempre tem que usar a palavra de Deus, os princípios da palavra. Lembre-se, você está discipulando o seu filho. E quando você vai discipular qualquer pessoa, você usa a palavra de Deus. Enfoque tanto o homem interior como o homem exterior. Você não só está educando o seu filho para a sociedade, para o mundo. Você está trabalhando o coração do seu filho. Trabalhe as questões do coração. Eu tenho plena convicção, eu estou tranquilo com relação a isso. Eu sei que o William, meu colega, reverendo William, é um conselheiro bíblico que trata as questões do coração, e eu tenho certeza que essa igreja é uma igreja que sabe disso. Então, trate o homem interior. Santificação progressiva, né? Meus irmãos, eu quero acrescentar mais uma informação. Eu vou deixar até aqui o último slide, para caso as perguntas voltem a tratar alguma questão. Pais, homens, maridos,
não tem muito a ver com esse assunto aqui da disciplina, de discipular os filhos. Mas se tem uma dica que eu quero dar para vocês amem as suas esposas biblicamente. Seja um marido bíblico. Isso vai ajudar imensamente a tarefa de discipular os seus filhos. Seja um marido crente. Com falhas? Sim. Você vai errar? Vai. Você vai pecar contra a sua esposa? Vai. Você já pecou muitas vezes e vai continuar pecando outras tantas. Você vai pecar como homem crente? Vai. Mas aplique o evangelho na sua vida. Se arrependa, mude, transforme-se a cada dia, seja um eterno aprendiz. Ame a sua esposa biblicamente. Se os seus filhos olharem para vocês como um casal unido, em que o marido ama a sua esposa biblicamente, como Cristo amou a igreja, olha, 80% do caminho já está resolvido. Meus irmãos, eu quero deixar agora um tempo para perguntas e respostas. Antes disso, eu quero perguntar para o meu... Eu quero perguntar para o William, o que você... Se nós temos ainda um período de perguntas e respostas. Olá, irmão Pedro. Podemos ouvir uma pergunta ou no máximo duas. Vamos lá ver se tem alguém que tem algum questionamento aí. Você pode abrir o microfone, fazer a pergunta verbalmente, ou você pode colocar no chat ou nos outros meios de comunicação. Eu não sei como é que vocês têm feito. Bom, eu acho que não tem perguntas, irmão Pedro. Esperar mais um minutinho, porque às vezes a internet da pessoa demora, digitar e tal, né? Mas desde já, meu amado irmão, agradeço muito a sua atividade, né? E dedicação aí em nos expor esse assunto tão importante e nos animar no nosso desafio, que é o desafio de discipular os nossos filhos, né? A tarefa não é fácil, a tarefa é difícil, mas como o irmão bem disse, nós contamos com a graça bendita do nosso Deus, né? Bom, acho que não tem perguntas. Irmão Pedro, muito obrigado pela preciosa palestra. Que Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério também em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui só tem gente agradecendo, né, o reverendo Gustavo. Eu vou aproveitar para pedir para o nosso irmão, vamos entoar um hino, e aí depois eu vou pedir para o nosso irmão reverendo Gustavo nos dirigir nessa oração de gratidão a Deus por este momento. O reverendo Gustavo, então, vai nos dirigir a Deus uma oração depois que cantarmos o hino 395. Vamos entoar este hino.